Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Que alegria podermos, nessa manhã, abertura não porque foi ontem, mas abertura naquilo que é as comunicações da palavra, nessa manhã de sábado, nesse dia 26 de março, para nós tão importante. Também está saudando muito especialmente os nossos ouvintes da rádio, nossas rádios aqui em Joinville, também em Blumenau, os que pela internet também acompanham esse momento de graça que estamos vivendo. E também a nossa alegria de poder acolher irmãos de tão longe, né? Rinaldo, de João Pessoa, Moza de Caxias, a Tarsa lá do Ceará, São Paulo, Minas, né? A Yara, e tantos outros que vieram aqui também da nossa região, para poder viver esse momento único da comunidade. E o Miro foi meio atrevido quando ele dizia, né? Que todo mundo se impregne da arca hoje, né? Mesmo que o teu carisma seja outro e bem melhor que o nosso, com certeza tem. Achei assim, já temos sarna para nos coçar demais, achar mais gente para nós ainda, né? Mas é um desafio interessante. E parece-me que celebrar um jubileu sem esse sentido, de fato, não daria certo. Eu tive aí, há uns 2 meses atrás, celebrando lá a Nova Aliança, em Anápolis, com o nosso amigo Fernando, que também deve estar chegando. E foi o meu sentimento lá, foi esse. Nós tomamos um banho de Nova Aliança, do carisma deles. Conhecemos particularidade que eu não conhecia. Experimentamos graça daqueles, lá eram 20 anos, que nós não experimentamos. E assim, quando você visita um outro carisma, uma outra casa de missão, o sentimento parece que é esse, você volta impregnado. Passar lá uma semana na comunidade Doce Mãe de Deus, na Paraíba, né? Além de você rir muito, né? O povo lá é de rir, né? Você ainda experimenta a doçura da comunidade, a ternura, né? Também quando a gente visita lá no Rio Grande do Sul, a Oásis, né? E é acolhido, você experimenta, você se impregna daquele carisma, né? Daquele dom que Deus deixou lá. Então é isso mesmo, acho que o Miro foi uma proposta muito boa, que sem outro pensamento, nesse fim de semana a gente se transforme em novas arcas, para experimentar o que Deus vai fazer aqui para nós. E por se tratar de um jubileu de 25 anos, eu já dizia ontem, nós temos algumas particularidades. As indulgências, que hoje temos no penúltimo dia. Amanhã temos um decreto papal, que a bênção solene da missa vai ser uma bênção papal. É uma particularidade que é para a igreja, para a igreja universal. Interessante que, por conta disso, os que estão aqui, o nosso vizinho aqui da região, da paróquia, estava aqui ontem o padre Ademir, muitas coisas em torno da diocese onde nós estamos, da paróquia, aconteceram. E o padre dizia esses dias assim, as indulgências transbordaram do nosso portão para fora, para a diocese. Coisas que estavam aí emperradas há tempo para acontecer, a nível paroquial, diocesano, e que a gente sentiu que essa bênção, ela transbordou para fora. E o Papa ali no decreto, diz assim, que essa graça da indulgência e a própria bênção papal é para os membros da arca, aqueles que juridicamente pertencem a ela, mas para todos aqueles que de longe ou de perto entrarem em comunhão com esse carisma. É bem assim que está lá claro. Então eu estou convencido que essa graça era muito grande para ser só para nós, né? Uma graça eclesial para um tempo, e nós temos testemunhado isso. É uma graça para novas comunidades do Brasil e do mundo também. Podemos ter esse presente, esse brinde que a igreja, através do Papa e da boa vontade do nosso bispo, Dom Irineu, concedeu para nós. E eu gostaria que esse encontro, falar uma coisa bem íntima minha agora, bem próxima, que não fosse um encontro que nas pregações de Dom Alberto, ou na minha, ou dos fundadores, fosse o marco do encontro. Eu preferia que esse fosse um encontro fraterno. Que nós podemos experimentar um no outro aquilo que Deus está realizando em nosso coração. Porque de palestras, de boas pregações, nós temos tantos momentos para viver, né? Graças a Deus nós somos ricos em
em retiro, essa casa aqui mesmo, todo fim de semana ela está lotada de pessoas que vêm fazer encontros, retiros, é uma bênção. Mas que esse aqui, por ser um encontro de comunidade, de uma comunidade que faz parte de um corpo, de várias comunidades, de um momento da igreja, de um movimento do Espírito, que fosse, eu diria, a tônica dele, não fosse a pregação de um ou de outro, não fosse a qualidade dos ensinos, que a tônica fosse eu participar da vida do outro, da vida da outra comunidade, fazer a experiência do carisma que hoje é celebrado, e também daqueles que, por boa vontade, se dispuseram a vir para cá hoje para experimentar isso. Eu penso que, se eu fosse dizer para vocês uma norma para esse encontro, uma regra, eu diria: façam a experiência do Salmo 132. Estão lembrados daquele salminho bonito? Como é que diz assim? Como é suave, como é agradável, como é bom para irmãos. Os que vivem em comunidade podem repetir: como é bom, como é suave para irmãos unidos viverem juntos ou juntos viverem unidos, né? Eu, quando leio esse salmo aqui em casa, na formação, digo assim: o contrário também é verdade, né? Como é terrível para irmãos desunidos viverem juntos, né? O contrário também é verdade, né? Como é terrível uma comunidade viver junta, mas desunida. Então, como é agradável e bom para irmãos unidos viverem juntos. Então, eu penso que o que eu experimentei há poucos dias lá na comunidade, e tenho aprendido muito com outras comunidades, essa gratuidade, esse partilhar, entrar na vida, no dom do outro, experimentar o que Deus está fazendo no outro. E vocês não tenham vergonha, mesmo que o teu carisma seja assim um carisma pequenininho, iniciante, ou mesmo que você nem pertença a um carisma próprio, fundacional, pertença a uma paróquia, a um movimento, mas que você não se envergonhe de dizer até esse mínimo que Deus tem feito, tem realizado na tua vida. Tem uma música que está muito aí, eu não desconheço o cantor, autor de música, mas uma músicazinha que está por aí rodando, pensa até que é lá de vocês, que diz assim: olha o que fez Jesus em mim. Não tem? Canta-se muito agora aí, né? Olha o que fez Jesus em mim. É isso. Você dizer para o outro o que Jesus realizou na minha vida e na vida do meu carisma, da minha comunidade. Então a minha proposta seria essa: se você sair daqui hoje, esse fim de semana, os de perto, os de longe, com essa percepção, eu percebi naquele carisma, naquela comunidade, a graça do Espírito, o nosso encontro estaria validado, estaria perfeito. Um carisma, uma obra que Deus cria, não precisaria fazer muita coisa sobre ele, falar muita coisa sobre ele. Mesmo que a gente use a força da palavra aqui hoje para explicar, para partilhar, mesmo que aí os cartazes, mesmo que aí os folders, mesmo que aí as encenações que vão ser feitas, a gente tenta se expressar de alguma maneira, mas eu penso que um carisma, ele fala por si só. Aí vem o Salmo 8, né, que diz assim: seu som ressoa e se espalha por toda a terra. E diz mais: não são som nem vozes que possam ser ouvidas, mas o seu som ressoa e se espalha por toda a terra, ou seja, o testemunho. Uma comunidade não precisa ser explicada, não precisa ser muito dita, mesmo que a gente possa dizer e falar que precisa, mas ela deveria ser entendida, contemplada, compreendida. Eu penso que, mais do que eu aqui falando hoje, eu que fundei a comunidade, ajudei a fundar a comunidade, vocês que vivem a sombra do carisma, a Arca da Aliança, vocês que vivem a sombra dessa graça, poderiam vir aqui na frente, e a semana eu ouvi muito no rádio os testemunhos de pessoas dizendo o que foi a Arca da Aliança na vida das pessoas. É mais bonito do que eu falar. Se eu falar, sou suspeito. Mas quem experimentou, quem recebeu. E assim, os carismas que estão aqui presentes, poderiam dizer nas suas regiões, no seu campo de abrangência, dizer também o que as pessoas têm experimentado.